248. Regressor Instruction. Capítulo 236. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Acho que está tudo bem. Não foi fácil pegar um monstro nível lendário. Não importa como poderíamos responder na segunda vez. Não haveria maneira de evitar o primeiro dreno de energia. Isso significava que as coisas poderiam ter ficado distorcidas se a magia flutuante não tivesse sido lançada a tempo. A coisa mais óbvia era a diferença entre saber e não saber. Depois de lançar o primeiro feitiço de drenagem de energia, o crânio do monstro, que tinha concentrado muito poder mágico, ficou vulnerável a ataques, e Kim Sung aproveitou a oportunidade. Embora ele tivesse feito a coisa certa, a maneira como terminamos com o Cavaleiro Esqueleto Baan não parecia lendária. Em todo caso, havíamos batido nele sem sacrificar nada. Agora, era hora de desafiar o segundo monstro. Eu comecei a ansiar pelo próximo desafio e, aparentemente, os cisnes negros também. Vocês são forte. Ponto. Claro, tem pessoas de destaque, então é natural, mas não pensei que Baan cairia tão facilmente. Quando os guardiões verem, eles ficarão muito felizes. Olhando para as expressões das pessoas ao meu redor, eu sabia que estavam se sentindo tão impacientes quanto eu. Por quanto tempo Max iria continuar falando? Como mencionado antes, as recompensas são fornecidas. Um dos armamentos do museu será apresentado a vocês, que também é selecionado aleatoriamente. O método é o mesmo de antes. Depois de concluir todos os passeios, vocês também podem executar os 3 de uma vez. Vou começar imediatamente. Esperar era estúpido, especialmente se o tempo pudesse nos ajudar contra nosso próximo inimigo. Claro, ainda havia a possibilidade de receber um item amaldiçoado que não seríamos capazes de controlar, mas que tinha uma taxa de probabilidade muito menor do que receber um item de grau lendário. Foi uma expedição muito tranquila até agora, mas também era necessário jogar. Mesmo que recebêssemos um item amaldiçoado e recebêssemos uma penalidade, ainda poderíamos de alguma forma vencer um monstro de nível lendário. Se tivéssemos que enfrentar um monstro de nível mítico, não importava se tivéssemos um item amaldiçoado em nossa posse ou não, pois ainda seríamos aniquilados. A única maneira de vencermos um ser mítico era equipamento mítico. Também precisávamos estar armados com um item de grau mítico. Claro, a expedição inteira não mudará com apenas um item, mas se o equipamento do nosso retornador fosse atualizado, eu sabia que ele faria bem. Temos que conseguir um item de grau mítico para Sung, não importa o que. Dessa forma, a equipe estaria segura. Alguns de vocês podem ter visto isso antes, mas pode haver itens que interferem em seu passeio. Tudo bem. Eu não sabia se Max estava falando sobre isso porque ele estava preocupado conosco ou porque ele não queria remover os artefatos exibidos no museu, mas ele ainda concordou. Se você diz, tudo bem. Como antes, o representante pode ir e girar a roda. Bem. Com exceção da Park Eun-joo, os que tiveram uma estatística de sorte alta foram Jung-Ayan, Dialogia e eu. Não pode ser Dialogia. Nesse sentido, Jung-Ayan e eu também éramos perigosos. Se a Ayan girasse, talvez outros itens impensáveis saíssem também. Kim Sung também não é ruim. Embora não fosse muito, Kim Sung também tinha estatísticas de boa sorte até que boa. Mais do que qualquer pessoa aqui agora, ele queria desesperadamente uma arma. Se suas estatísticas de sorte ajudassem nessa situação, talvez possamos obter uma compensação. Eu acho que seria melhor Sung girar desta vez, a menos que outras pessoas tenham algo contra. Sim. Ele pode fazer isso. Sung-se, por favor, gire. Não. Aqueles que têm uma estatística de sorte um pouco maior do que eu. Eu acho que seria melhor se Sung-se girasse isso. Com a minha firme reafirmação, ele acenou com a cabeça e deu um passo à frente. Respirando fundo, ele girou o volante. Os olhos de todos imediatamente focaram. Por favor. Uma arma mítica tem que ser. Dessa forma, poderíamos prosseguir com as 2 batalhas restantes com uma sensação de calma. Kim Sung também parecia muito desesperado. Eu sabia que ele tinha uma arma que estava de olho, mas não poderia ter a chance de obtê-la. Depois que roubei Juliana, ele sempre ficou preso com equipamentos de grau heróico. Aqueles dias tristes pareciam estar passando em seu rosto.
Ele deve estar pensando que seria bom se até mesmo uma lendária saísse, mas não era o nível lendário que ele deveria escolher. É mítico que você precisa, Yunsung. Se ele recebesse um item de grau lendário, deveria ser um dos nível mais alto, que logo seria promovido. Uma arma igual à espada grande de gelo que vimos antes. A roda giratória está girando. Por favor, uma arma de nível raro, a espada mágica do Arquimago Isaac, foi escolhida. O que? Este é um dos itens que passaram pela rachadura. Tem classificação inferior, mas tem valor. O silêncio encheu a sala inteira. As expressões de todos pareciam absurdas. O monstro era definitivamente um monstro de nível lendário, e a equipe de expedição perdeu muito tempo, trabalhou duro para vencê-lo. O fato de nossa recompensa ser essa espada mágica era ridículo. Kim Sung estava olhando para o resultado que obteve com o rosto em branco. O número de itens de grau raro neste lugar era inferior a 10. A probabilidade era ainda menor do que os itens de grau lendário. Ele tinha acabado de provar que não tinha o nível necessário de sorte. Como se achasse isso injusto, ele fechou os punhos, mas não jogou a espada nem xingou. Ele apenas ficou lá, olhando silenciosamente para a espada. Eu sinto muito. Não. Não há nada para se desculpar. Não há garantia de que o resultado seria diferente se outra pessoa tivesse escolhido. Teremos uma boa recompensa pela na segunda vez. Sim. Você não precisa se sentir tão deprimido. Isso mesmo, Yoon-sung-si. Não há garantia de que terá uma coisa boa apenas por causa de uma estatística de sorte alta. Se você ver que comigo caiu um monstro de nível lendário agora, talvez estatística de sorte não signifique muito nesse tipo de sorteio. Embora não tivéssemos certeza de como a sorte é nesta masmorra, ainda seria mais seguro escolher alguém com uma estatística de sorte alta. No entanto, só porque a estatística de sorte de uma pessoa era alta, isso não significa que ela nasceu para ter um bom resultado na vida. Havia pessoas com estatísticas de alta sorte, mas estavam presas nas favelas. Claro, pode ser diferente para Yuno Kazugano, cuja estatística de sorte era um zero grande e gordo. O fato de ela ter conseguido ter sucesso apenas provou que essa estatística precisava de mais pesquisas. No caso do Kim Sung, ele não teve a sorte necessária desta vez. Na verdade, o que me incomodava mais do que isso agora era: essa roda giratória foi realmente aleatória. Não, fosse aleatório ou não, a atitude do guia, Max, também era um problema. O fato de que ele estava orgulhoso do museu era dolorosamente óbvio. Ele sabia o que os guardiões da rachadura, que o criaram, pretendiam ao criar este lugar, e o fato de que ele respeitava os guardiões era totalmente reconhecível. Vendo como ele explicava apaixonadamente cada item, eu sabia que ele estava ligado a este museu. Se ele fosse um ser inteligente, não iria querer remover os itens de alto valor expostos no museu. O guia, Max, pode não ter uma inteligência perfeita, mas estava perto disso. Mesmo agora, ele estava abrigando uma expressão aliviada com os resultados. Porém, eu não sabia se os outros também podiam observar isso, ou eu era diferente por causa do meu olho da mente, mas... Embora Max fosse uma máquina, ele também era um ser inteligente. Eu me perguntei se ele era um monstro com nome escondido na masmorra, mas não achei que fosse isso o caso. Este museu era administrado pelo sistema, não por ele. Os guardiões criaram o sistema, mas também era um sistema mantido pelos seres transcendentais que controlavam este continente. Se fosse possível destruir tudo, eu teria pego um item mítico de graça e, em seguida, ignorado a expedição e museu que ele estava e teria ido embora. Assim como na masmorra do tutorial, pode sair após completar a missão. Este museu foi um caso semelhante. O importante era até que ponto os direitos do administrador influenciam o sistema. Havia a possibilidade de que Max pudesse manipular o resultado. No entanto, eu ainda precisava pensar um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, a principal tarefa seria administrar os itens em exposição. Vendo que ele era capaz de mostrar o conjunto de paternidade do dragão significava que ele poderia fazer as coisas saírem, mas talvez fosse a única coisa que ele pudesse fazer. Enquanto eu lutava com meus pensamentos, Max continuou falando, principalmente sobre o item que tínhamos acabado de pegar. Embora ele tivesse uma expressão lamentável, ele explicou que ainda era difícil de obter. É um pouco decepcionante ter que dizer adeus às nossas queridas coisas.
Foi um dos objetos que estava em exibição no nosso museu há muito tempo, mesmo que seja de baixa classificação. Porém, não posso evitar. Não há nada que eu possa fazer a respeito. Eu vejo. Eu tenho uma pergunta, Max. Por favor, diga. Quão grande é sua autoridade sobre o museu? Não sei o que você quer dizer. Sou simplesmente o guia aqui do sistema. Eu não sabia se ele estava falando a verdade ou não, mas pensei que provavelmente fosse verdade. Se ele fosse o chefe desta masmorra, não o guia, ele não teria nos tratado dessa forma em primeiro lugar. Eu vejo. Eu perdi a noção do tempo novamente. É hora da próxima batalha. Concluir o segundo dará um pouco mais de tempo para explorar o museu. Então, por favor, ficam firmes. Então, o próximo. Eu vou girar. Assim. Kyong-se também tem uma estatística de sorte alta. Neste ponto, sinto que não seria ruim para mim girar, especialmente porque queria um pouco mais de tempo para explorar o museu. Eu não sabia quanto tempo iríamos demorar, mas definitivamente precisava extrair mais informações sobre este lugar. No entanto, não será o suficiente. Era impossível escapar do sistema básico da masmorra, mas quem sabia se havia outro jeito? Já que Park Eun-joo tinha obtido um monstro de grau lendário, desta vez, tínhamos que conseguir um grau de herói. Por algum motivo, não me senti pressionado de forma alguma. A roda giratória está girando. Quando diminui a pressão e inseri meu poder mágico, a roda giratória começou a girar ferozmente. Eu não pude evitar, mas esperava obter o espaço roxo de grau heróico ou um espaço roxo de grau raro. Tudo bem. Nunca pensei que tivesse azar depois de vir aqui. Tudo estava bem e eu tinha enfrentado algumas coisas muito perigosas, mas, no geral, eu definitivamente nasci com muita sorte. No entanto, minhas expectativas foram destruídas no mesmo instante. Quando a roda girando começou a desacelerar, minha frequência cardíaca aumentou. Espere, a roda giratória está girando. Espere, a roda giratória está girando. Por favor, pare. Merda, a roda giratória está girando. A roda giratória parou. Monstro de nível mítico, fragmento de Deus antigo foi selecionado. Ponto. 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 Um silêncio pesado encheu a sala inteira. De repente, escutei alguém gritando. É uma armação. Regressor Instruction capítulo 237 É armação. Inesperadamente, Kim Sung disse que essa roda giratória era armada porque era um pouco suspeita, mas não fazia muito sentido em termos de probabilidade. Talvez eu simplesmente não tenha tido sorte o suficiente, mas eu tinha que impedir o ser de nível mítico de aparecer por qualquer motivo. Absurdo. Aquele chamado fragmento do Deus antigo agora estava tentando sair, fazendo um som estrondoso. Eu não sabia se demorou tanto para o selo ser liberado ou se Max o atrasou um pouco, mas eu sabia que ele iria nos aniquilar assim que aquele cara fosse solto. As probabilidades estão sendo manipuladas. Eu também não sabia do que estava falando. Eu só sabia que estava com medo. No entanto, o guia Max parecia interessado nas minhas besteiras. Se ele respeitasse os guardiões, ele não ficaria feliz com o museu sendo insultado. Eu sei o que você quer dizer. As probabilidades não são manipuladas. Todo mundo tem uma chance de 1 em 500. Do nosso ponto de vista, não há como acreditar se isso é verdade ou não. Né? Foi Ankimo quem falou. Boa, Ankimo. Eu sabia que ele seria útil nesse tipo de situação, mas não conseguia nem imaginar que seríamos bons juntos. O plano era óbvio. Ele precisava distraí-lo enquanto eu tentava pensar em uma maneira de escapar. Lutar contra um monstro de nível mítico não era uma opção. A diferença de nível era tão grande que era impossível até mesmo assumir que tínhamos uma chance de lutar. Era como atacar um tanque com um estilingue. Alguns lugares se chama baladeira SKSK. Mesmo supondo que Kim Sun tivesse várias coisas na manga, não sairíamos ilesos. Quando Ankimo terminou de falar, ele se virou para mim. Eu balancei a cabeça e falei novamente. Ankimo está certo. Você disse que não houve manipulação, mas onde está a prova de que suas palavras não são falsas? Há algum motivo para responder às suas perguntas? Claro, existe. Você não chamou esse lugar de masmorra, você o chamou de museu e nos chamou de exploradores, não de atacantes. Se este museu for uma masmorra,
Não há razão para você nos convencer, mas se este museu não for uma masmorra normal e os arranjos feitos pelos guardiões estiverem corretos, uma explicação é um dever, não uma opção. Dever, não uma opção. Você tem um argumento interessante. Seria divertido do ponto de vista do guia, mas é uma questão muito importante para os exploradores. Não viemos atacar a masmorra. Estamos aqui para experimentar e explorar o museu. Não é mesmo, pessoal? Sim. Isso mesmo. Absolutamente certo. Ankimo foi o único que respondeu. No entanto, eu sabia que todos começaram a se agarrar à mesma ideia. Eu entendo sua posição. Embora, aos meus olhos, pareça ser apenas um ato para não prosseguirmos, mas, já que faz muito tempo que não chegam convidados, acho que preciso dar uma explicação. Não sei como explicar, mas você ficaria convencido se eu falasse que os resultados dos exploradores que visitaram o museu até agora. Ele era mais inteligente do que eu pensava e parecia ofendido. O museu que ele amava estava prestes a cair em uma má reputação, então era justo que ele quisesse evitar isso. Nosso ponto de vista deveriam ser diferentes. Embora pensássemos neste lugar como uma masmorra, ele o via como um museu. Para ele, este foi um presente dos guardiões para os humanos do continente e um lugar onde inúmeras histórias foram registradas e armazenadas. Eu me pergunto se há alguma prova de que você não manipulou os dados numéricos também. Onde está seu corpo original em primeiro lugar? É um manequim que nos guia, não você. Se você é realmente o guia e não o proprietário deste museu. Enquanto falava, sabia que não tinha escolha a não ser pensar que não deveria ser feito desse jeito. Já foi confirmado que ele não era o mestre do calabouço. O foco do sistema que era a exploração do museu, não a morte do guia, Max. Sua morte não significaria nada para a masmorra. Seria impossível resistir ao próprio sistema com o poder humano comum. Se fosse possível resistir, os jogadores antes de nós já teriam destruído este lugar. Mesmo o santuário amaldiçoado onde conheci Juliana também poderia ser estabilizado após bombardear magia de fora. Em resumo, havia apenas uma maneira de atacar a masmorra. Siga as regras. Se era impossível resistir ao sistema, não havia mais nada que pudesse fazer. Droga. Claro, eu não queria morrer em um lugar como esse. Enquanto isso, o guia, Max, havia começado a falar mais uma vez, mas eu não conseguia entender suas palavras. Não pude nem responder. Em vez disso, foi Park Delkegu quem ficou mais zangado do que eu. Eu observei ligeiramente maravilhado enquanto ele continuava a gritar. Ankimo prontamente o ajudou. Onde está a prova de que isso é verdade, como Jungnin disse? Foi um pouco estranho desde o início. Dizendo coisas estranhas a Jungnin e Jung-se assim que nos conhecemos. Não é uma intenção estranha. Isso mesmo. Eu não sei sobre a razão de causa e efeito sendo distorcida e abençoados com mana, mas não faz sentido acreditar em um guia de masmorra que diz ele exibirá uma pessoa normal em um museu. Você está indo bem, porco. Ele certamente tinha as qualidades de um agitador. O tom da voz em si poderia de alguma forma fazer as cabeças acenarem. Essa é a regra. Como guia, não posso dizer que não tenho nenhuma ganância por objetos raros, mas não houve manipulação de probabilidade. Dizer que você é ganancioso, isso não diz tudo. Se você realmente tivesse a qualidade de um guia, não deveria dizer isso em primeiro lugar. Eu não sei o que é os guardiões, mas parece muito estranho que um guia, foi feito por eles, que defendeu o continente, exibisse as pessoas que vivem neste continente. É uma maneira humana de pensar. Não é você quem forma o continente. Em vez disso, os humanos estão próximos de ser o câncer neste continente. Eu entendi do que ele estava falando. Já ouvi tal coisa antes na Terra. Não eram os humanos que os guardiões protegiam. Provavelmente era o próprio continente que eles estavam guardando. É assim que os guardiões pensam. Em caso afirmativo, por que você está tentando testar ser contra humanos? Por que dar a eles as armas que os humanos usam como recompensa? Não é a sua opinião, não a dos guardiões, que os humanos são câncer. É a vontade dos guardiões. Quem fez este museu fez para assistir em primeiro lugar. Na minha opinião, você está privado. Claro, os guardiões se arrependem de colocar como administrador alguém que não sabe que tipo de fruta sai de sua fazenda. Um cara como esse não tentaria manipular o sistema. Bem feito. Embora as palavras do Delkegu fossem ofensivas, elas certamente se encaixavam na situação.
Em primeiro lugar, eu sabia que, quando Deukegu estava com raiva, ele tendia a confiar em uma lógica estranha para apoiar sua afirmação, mas estava se saindo muito melhor do que eu pensava inicialmente. Os outros estavam gradualmente levantando suas vozes como se concordassem. Era principalmente a equipe feminina incluída no harém do Parque Deukegu. Sim. É estranho, não importa o que eu pense sobre isso. Existem apenas 10 itens de grau raro, mas veio um deles para nós. E o que há com o monstro de nível mítico? É certamente estranho pensar sobre o fato de que um lendário foi escolhido desde o início. Sim. Deukegu-se. A Ankimo também estava aumentando a voz. O que não acreditamos é em você, guia, não no museu. Assim. Com certeza, a Ankimo. Afinal, os educados são diferentes. Qualquer um pode ver que ele parece um golpista. Não consegue gerenciar nada corretamente. Eu acho que Yungnin poderia fazer melhor se ele fosse o guia do museu. E Yungnin como guia do museu. A conclusão deles foi definitivamente estranha, mas eles estavam pelo menos me dando tempo suficiente. Isso me deu tempo suficiente para falar com Kim Sung e Park Yeon-joo. O que você acha que devemos fazer, Ki-young-si? Não há opção de lutar. Deve ser evitado. Por enquanto, esperar seria melhor fazer negócios com o guia do museu, mas não acho que a autoridade dada a Max seja suficiente para anular este sistema. Oh, a primeira vez que você falou foi para esperar. Quando Park Yeon-joo percebeu isso, ela balançou a cabeça e falou mais uma vez. Então, a escolha que temos é... Foi Kim Sung quem respondeu a ela. É impossível. Isso é completamente diferente de um monstro lendário. Claro, se você está se indo para uma situação inevitável, você deve considerar isso também. Não quero recomendar isso. Sim. Eu sei que não será uma luta justa em primeiro lugar. Mas não vejo nenhuma outra opção. Eles agora entenderam minha preocupação. Tínhamos que encontrar outra opção. Embora seja o ideal fazer negócios com o guia. O que quer que você queira dizer, o que quer que você diga, eu sou o guia deste museu. Tudo o que faço é manter e gerenciar. Em primeiro lugar, a probabilidade de manipulação foge da minha autoridade. Infelizmente, não há como bloquear as opções que já surgiram. Embora eu tenha atrasado o surgimento do ser mítico por um tempo. Ele provavelmente vai sair em breve. Eu sabia. O tempo de liberação do selo é de apenas 1 hora. Se mais fragmentos forem liberados, os selos dos guardiões podem ser liberados. Portanto, esse teste será sobre aguentar, não lutar. Esse golpista. Não sou um golpista. Achei que vocês eram boas pessoas, mas descobri que são clientes rudes. Também posso entender por que você foi tão infeliz e escolheu um ser nível mítico. Os guardiões não queriam que pessoas como você obtivessem artefatos deste lugar. Mais uma vez, isso é besteira. Nesse tempo, Max começou a tremer, parecendo muito chateado. Sua expressão ofendida só aumentou quando nossas 30 vozes se aguaram como uma, criticando cada aspecto dele e de seu amado museu. Como esperado, era impossível para ela agir fora do sistema básico. Não é nem mesmo uma manipulação. Foi simplesmente má sorte. Eu tinha começado a roer minhas unhas. Embora eu soubesse que tinha que fazer algo sobre isso, eu literalmente engasguei quando vi a criatura aparecendo lentamente na frente dos meus olhos. Merda. O fragmento do Deus antigo continuou a nos encarar. Era difícil expressar os sentimentos que alguém sentiria quando visse alguém em um nível totalmente diferente do seu. Jungayan também estava mordendo os lábios com força, e Kim Sung segurava sua espada nervosamente. Até Dialogia parecia nervosa. 1 hora. Não vamos durar tanto. Eu sabia que todos também pensavam assim. No entanto, não havia escolha a não ser se lutar, então tudo o que faltou fazer foi se preparar. Foi então que um pensamento absurdo passou pela minha cabeça. Se fizéssemos isso da maneira tradicional, certamente morreríamos. Contudo, parte do selo que continha o fragmento do Deus antigo foi removida. No momento em que ouvi a mensagem, falei: prepare-se para a batalha. Boa sorte. Ele vai abrir completamente. No entanto, não ataquem o monstro. Ataquem as correntes azuis que prendem o fragmento. HMM. Regressor Instruction capítulo 238. Todos me olhavam como se eu tivesse enlouquecido, e pude entender por quê. O que aconteceria era óbvio se quebrássemos as correntes. No entanto,
Essa era a única opção que podíamos tomar para sobreviver. O guia, Max, não tinha o poder de destruir o grande sistema do museu. O mesmo se aplica a nós. Se alguém pudesse interferir no sistema, seria o fragmento do Deus antigo. Seria possível destruir a sala de exposições onde as armas míticas protegidas pelo sistema estavam armazenadas ou abrir uma fuga desta masmorra, da qual seria impossível escapar sem completar a missão. Se as coisas dessem errado, teríamos lançado uma grande ameaça ao continente com nossas próprias mãos, mas não havia garantia de que esse monstro fosse necessariamente mau. O que? Não vou ouvir objeções. Eu apenas pensei que essa era a maneira mais provável de sobreviver. Você está falando sério? Eu estou sério. Se o fragmento do Deus antigo era uma loucura ou não, era certo fazer um sacrifício violento aqui pelo continente. Isso tinha uma boa probabilidade. O continente inteiro poderia ser varrido por esse único monstro e ser completamente destruído. Mesmo assim. Primeiro, eu tenho que sobreviver. Era uma típica mentalidade pequena e cívica, mas eu não tive escolha a não ser pensar dessa maneira. Eu não era um santo com aptidão para sacrifícios, assim como Kim Il-sung era. Minha vida era de extrema importância. Não tinha intenção de morrer aqui, nem pretendia que meus camaradas morressem neste lugar. Para o inferno com sacrifícios. As vidas das pessoas ao meu redor também eram mais valiosas do que todos os outros humanos no continente. Era uma mentalidade inútil, mas não pude evitar. Existe algum outro? Não há outro caminho. Vou pensar nisso depois de liberar o selo. Kim Il-sung mordeu os lábios um pouco, mas acenou com a cabeça vigorosamente ao ver o quão sério eu estava. Não havia outra maneira de fazermos isso, exceto improvisando. Um único erro pode fazer tudo desabar. No entanto, eu naturalmente não expliquei nada além disso. Se a personalidade de alto sacrifício do Kim Il-sung aparecesse, eu não teria um contador lógico. Tudo que eu sabia era que precisávamos sobreviver a esse inferno. Claro, não foi apenas a equipe da expedição que ficou desconcertada com minhas palavras. Max parecia totalmente perplexo quando nos aproximamos do fragmento do Deus antigo. Obviamente, não houve nenhum homem louco por séculos que tentou destravar os monstros de nível mítico completamente. Eu estava confiante de que seríamos os primeiros. O que você está tentando fazer? Obviamente, estamos tentando sobreviver. O que podemos fazer sobre isso? O guia da masmorra é um idiota. O que mais os exploradores podem fazer? É uma ideia perigosa. Não faça isso. Poar. Seu tom se tornou bastante educado, guia. Se você não gosta disso, por que não para com essa bagunça? Eu disse que não tenho essa autoridade. M mais uma vez, não houve manipulação de probabilidades. É. O que? Se você achou que eu tinha te dado uma reação rude, então vou me desculpar. Onde posso obter o pedido de desculpas? Posso morrer e pegar no céu? Calhe a boca, guia. Se eu morrer, não vou morrer sozinho. Vê, você tem ideia do que está tentando fazer? Calhe a boca, seu bastardo. Não estamos fazendo isso porque queremos. Humanos egoístas. Esses humanos podres. Você acha que pode quebrar os selos que os guardiões colocaram? A meu ver, temos uma chance melhor de quebrá-los do que derrotar o fragmento do Deus antigo. O que você acha, guia do Museu Max? Dialogia. Você sabe, certo? Você realmente acha que essa criatura deveria vir ao mundo? Ponto. Mudando de tática, Max apelou para a dialogia, que estava mantendo uma expressão sombria. Eu não sabia muito sobre dragões, mas visto que eles eram seres que corrigem o equilíbrio, pensei que ela poderia querer que não viessem ao mundo. Como esperado, ela falou, mas... Se você não quer ver nosso Toltorri sendo provocado por não ter mãe e pai, faça o que quiser, mulher. A intuição de sua mãe permaneceu forte. Dialogia começou a morder os lábios com força. Ao ver isso, Max começou a gritar mais uma vez. Me diverti ao ver sua expressão envergonhada. Quanto mais ele parecia assim, melhor essa ideia me parecia. Isso significava que realmente havia uma possibilidade. Os selos colocados pelos guardiões eram frágeis contra choques de fora, embora eu não soubesse sobre os choques internos. Isso é possível. Deve haver um buraco. Mesmo que eles tivessem conseguido selar seres míticos como fragmento de Deus antigo, não havia como não haver erros na construção de tal sistema. Claro,
Era apenas um palpite e, mesmo se eu assumisse que estava certo, não seria fácil quebrar. No entanto, era um plano muito mais plausível do que lidar com um monstro de nível mítico por uma hora. Ignore todas as besteiras de Max. Dialogia. Prepare sua respiração e despeje sua magia de maior poder de fogo ao mesmo tempo. Se possível, Yun-Sung-Si e Eon-Jou-Se, após a explosão. Tudo bem. Entendido. Não parecia diferente de uma ordem para cometer suicídio, mas por enquanto, os dois concordaram. 3, 2, 1, a batalha começou. Deve ser destruído antes que o monstro possa nos atacar. Como esperado, o fragmento do Deus antigo começou a enlouquecer assim que tentamos arrancar o selo. Só de olhar para ele foi o suficiente para fazer todo o meu corpo tremer de medo. No entanto, esse medo logo se dissipou quando a própria Dialogia se transformou. Seu tamanho e aparência majestosa podiam fazer todo mundo gritar. Assim que ela terminou de se transformar, Dialogia começou a reunir quantidades ridículas de poder mágico. Se o resultado de sua respiração me atingisse, eu ficaria gravemente ferido. No entanto, por mais que a magia de proteção fosse ideal, tínhamos que focar todo o poder mágico no ataque. Eu tenho que parar a onda de choque. Dependia de mim bloquear as consequências do choque convocando a cauda do dragão. Isso por si só pode não ser suficiente, mas não tive tempo para pensar em uma coisa melhor. Deixando algumas das poções de respiração do dragão em meu bolso, coloquei poder mágico. Jungayan também começou a lançar feitiços. Foi a primeira vez que ela pareceu tão séria. A quantidade de poder mágico que ela estava reunindo era comparável até mesmo à da Dialogia. Todos começaram a olhar para ela com espanto. Enquanto isso, outros magos também começaram a entoar feitiços, e até mesmo os sacerdotes, como Sun e Yeon, também entoaram orações para ajudar no poder de fogo. Romper esse selo era definitivamente possível. Com isso, Dialogia lançou sua respiração. Ponto de exclamação. A pura intensidade empurrou seu corpo para trás. A luz que ela disparou instantaneamente corroeu o chão e inundou as correntes que prendiam o fragmento do Deus antigo. Enquanto isso, na frente da Jungayan, uma esfera indescritível apareceu. A esfera se aproximou do selo lentamente antes de ir direto como se estivesse sendo sugada. Também começou a bater nas correntes do selo. Quando começamos a trabalhar, o monstro continuou a rugir. O som foi o suficiente para rasgar os tímpanos de todos, mas Kim Il-sung e Park Yeon-jo ainda conseguiram romper um pouco. O trabalho deles era atingir o elo mais fraco do selo, destruindo-o no processo. Embora eles se movessem com grande agilidade, eu ainda era capaz de vê-los com meus olhos. Mesmo que o escudo de Il-sung tenha se desgastado e ele tenha sido ferido, ele continuou a concentrar sua magia na mão que segurava sua espada. Seria difícil o suficiente para lidar com a onda de choque de uma explosão. Il-sung parecia estar em más condições, mas ele continuou balançando sua espada enquanto engolia a força o sangue que estava prestes a sair. Você não pode morrer, Il-sung. Deokgu, prepare-se para ajudar Il-sung e Park Yeon-jo. Assim. Certo. Eong-se, Kimo-se. Por favor, empurre intensamente o poder divino para a posição que apontei. Os magos devem sempre preparar magia de defesa, e a linha de frente, incluindo Park Deokgu, deve começar a entrar. Quando Dialogia estiver pronta para sua próxima respiração, atire imediatamente. Young-nin, você também vai? Sim. Não tínhamos mais tempo para conversar. Se Il-sung morresse, eu morreria também. Foi então que algo enorme nos atingiu. Parecia ser um tentáculo. Ah! Embora o ataque do fragmento do Deus antigo ainda não nos reconhecesse como alvos, ser atingido nos mataria. Eu não pude fazer nada além de olhar fixamente para ele. Nós vamos morrer? Felizmente, Dialogia evitou o ataque. Droga! Embora ela tenha nos salvado, essa também foi uma ocorrência terrível. Ela acabou usando sua segunda rodada de respiração para isso. Se algo assim nos atingisse, teria matado todos nós. Ela não teve escolha a não ser nos salvar. Mais uma vez, a onda de choque me atingiu e meu corpo quase foi empurrado para trás, mas evitei cair segurando em Park Deokgu. Kim Il-sung e Park Yeon-jo continuam tentando quebrar as correntes do selo. Mesmo assim, não é o suficiente. Só precisávamos de um pouco mais. Um pouco mais de força apenas para quebrar o selo.
Droga. Enquanto tentava pensar em outra maneira, minha espada começou a vibrar em minha mão. Juliana. Ponto. Juliana. Oh, minha Juliana. Ponto. Acorde, Juliana. Ah, minha Juliana. Eu preciso de você. Juliana. Eu preciso de você. Embora isso também fosse uma tentativa de suicídio, não pude ver outra escolha a não ser apelar para minha espada em um tom dramático suficiente para aparecer em uma peça de Shakespeare. N.T. Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. Ah, Juliana. Meu amor. Acorde, Juliana. Por favor. Por favor, salve meus colegas e eu nessa situação. Meu amor, Juliana. Merda. Juliana. Merda. Foi um erro tentar confiar em algo assim? Quando comecei a sucumbir à minha turbulência de pensamentos, ouvi uma voz que não ouvia há muito tempo. Ah, Jedrick. Meu Jedrick. O que? Ah, meu amor Jedrick. Meu tudo. Meu tudo. A luz e a esperança da minha vida. Salvador da minha vida. Minha flor eterna. Jedrick. Finalmente. Finalmente, posso ouvir sua voz. Meu Jedrick. Regressor Instruction capítulo 239. Bom. Embora sua voz me desse calafrios, não pude deixar de me alegrar do mesmo jeito. Embora fosse difícil resolver isso depois, o mais importante era a tarefa que eu tinha que cumprir na minha frente. Eu cuidaria do resto mais tarde. Minha Juliana. Você finalmente acordou. Você não sabe há quanto tempo estou esperando por você. Jedrick. Meu Jedrick, eu também estava esperando há muito tempo. Juliana. Jedrick. Foi um pouco assustador ver a espada flutuando ao meu redor e fazendo sons estranhos. Eu me preocupei com isso eventualmente perfurando meu pescoço quando percebesse que eu não era Jedrick. Mesmo assim. Tudo bem. Não havia tais sinais ainda. Juliana ainda me considerava Jedrick e agora se movia para me proteger. Eu fiz um bom trabalho agindo assim, anel da proposta de Jedrick, heróico, você pode resistir à maldição de Juliana. Este era o anel da proposta de Jedrick, encontrado no santuário amaldiçoado. Embora não tivesse função, sempre usei no dedo por hábito. Eu sorri. Juliana. Minha Juliana. Não temos tempo para isso. Juliana. Jedrick. Ah, meu amor Jedrick. Por favor me beije. Por favor, me abrace para deixar este corpo desmoronar. Você é uma espada. Juliana. Eu preciso de sua força. Devemos liberar os selos dos perversos guardiões que estão agarrando-se à força ao Deus antigo. Ah, meu amor Jedrick. Sussurre um pouco mais de amor. Jedrick. Minha luz. Minha luz. Vadia louca. Eu sabia que não seria capaz de controlá-la, mas não tinha ideia de que sua sanidade era tão instável. Eu não sabia por que diabos Jedrick gostava dessa mulher e por que estava procurando por ela há tanto tempo, mas aposto que pode ser um tipo de síndrome de Estocolmo. NT, Estocolmo igual passa a ter empatia e sentimento de amor e amizade por seu agressor. Talvez ele tenha sido sequestrado. Por alguma razão, esse pensamento começou a se estabelecer em minha mente. Me ajude. Juliana. Eu preciso do seu amor. Jedrick. Meu Jedrick. Juliana. O mundo está em perigo. Ah. Merda. Não havia mais tempo. Se eu continuasse nesse ritmo, Juliana só se mudaria depois que o resto dos membros do partido fossem eliminados. Eu não tive escolha a não ser correr enquanto a segurava em minhas mãos. Eu não sabia como usar uma espada, mas algo mudou depois que inseri meu poder mágico nela. Jedrick. Sua magia quente está fluindo. Seu poder está fluindo em meu corpo. Ah. Meu amor. Por favor cale a boca. Embora sua voz me deixasse louco, parecia que minha magia havia ativado algo. Um pouco mais. Um pouco mais. Por favor. Jedrick. Um pouco mais do seu amor. Uma das funções do despertar de Juliana foi desbloqueada. Tentáculos As. Legal. Até agora, a única função de Juliana era lançar uma maldição. Claro, só isso já fazia valer a pena. Se eu amaldiçoasse a outra pessoa apenas por machucá-la, eu poderia até aplicar uma maldição de área ampla. Apenas listar os recursos mencionados acima não foi suficiente para um item de grau lendário. Ela até me protegeu por si mesma,
Então era definitivamente um item ideal. No entanto, essa não era sua única função. Isso logo seria confirmado. Legal. Claro, a magia negra já havia sido usada antes, mas o poder mágico que fluía da espada era diferente de antes. Se o que eu usava antes era a versão beta, o que via agora parecia que a função havia passado por várias atualizações. Os tentáculos de magia negra, antes usados por Juliana, começaram a florescer em torno da espada. Como esses tentáculos também se moveram em minha direção, comecei a ficar nervoso. No entanto, eu sabia que ela não pretendia me machucar. A sensação de desconforto, no entanto, aumentou quando os tentáculos deslizaram por minhas roupas. Feliz ou infelizmente, os tentáculos não pareciam limitar minhas ações, mas era natural pensar que eles poderiam eventualmente me prender. No entanto, os tentáculos não eram o problema. Mais. Ah, Jedrick, seu amor. Um pouco mais do seu amor. Pare de engolir. Juliana estava bebendo minha magia como uma louca. Minhas estatísticas mágicas já estavam baixas, então tê-la engolindo como se não fosse nada parecia um fardo total. Até parecia que minha força vital estava sendo drenada. No entanto, os resultados foram melhores do que o esperado. Tudo bem. Pegue um pouco mais. A energia que a espada emitia obviamente não era do tipo que eu poderia criar com meu pouco suprimento de magia. Os tentáculos negros estendendo-se em todas as direções muito estavam fora do meu controle. No entanto, eu não tinha ideia ou capacidade de controlá-la, de qualquer maneira. Tudo o que tenho a fazer é acertar essa energia transbordante contra as correntes lacradas, e tudo ficará bem. Deokegu. Ah, tudo bem. Parque Deokegu, que estava olhando para mim com uma expressão estranha, estendeu a mão na minha direção. Quando vi que ele havia entendido sem nenhuma explicação, fiquei orgulhoso. Com os tentáculos em volta do meu corpo, eu não seria capaz de me livrar das consequências de tal explosão. Lamentei, mas não tive escolha a não ser buscar a ajuda do Deokegu. Vou ter que te machucar em vez de mim. Um escudo transparente e fraco apareceu em meu corpo. Este era o atributo do Parque Deokegu, onde ele tomaria o dano recebido por outros no lugar da pessoa. Assim que toquei o chão com minhas mãos, a cauda do dragão projetou-se do chão e me ergueu até as correntes. Embora fosse um pouco assustador, Parque Deokegu suportaria o dano mesmo se eu caísse, de qualquer maneira. Agora, balançar minha espada era a principal prioridade. Claro, não houve danos após a explosão. Não senti calor e nem dor. Seja paciente, Deokegu. Kyongsi. Embora eu tenha ouvido um Sung me chamando em confusão, optei por ignorá-lo. Eu não poderia me dar ao luxo de responder a ele, de qualquer maneira. Quebre. Porra. Então, ataquei o Cela de aparência fraca usando a energia da espada. Os tentáculos mágicos ao redor do meu corpo e os tentáculos se estendendo de todos os lugares rapidamente caíram em direção às correntes, e o poder mágico restante também escapou rapidamente. Jedrick. Jedrick. Ah! Ah! Se uma vez não bastasse, eu teria que atacar 2 vezes. Se não 2, 3 vezes. Embora eu fosse um iniciante quando se tratava de esgrima, ainda tinha que tentar. Até o próprio Celo tinha um limite. Rachaduras começaram a se formar ao longo das correntes. Isso indicava que o Celo estava se rompendo. Bom. Foi então que Kim Un-sung saltou e balançou sua espada em direção à parte que eu acertei. Fiquei surpreso, mas também feliz. Estava além do meu limite, pois Juliana drenou muito poder mágico de mim. Yun-sung veio assim que eu havia perdido toda a minha magia, e eu estava grato por isso. Assim que a adorável espada tocou a corrente rachada, a corrente azul se quebrou e a luz começou a aparecer. Legal. Senti a mão do Kyun-sung nas minhas costas. Independentemente da minha vontade, meu corpo começou a se mover para longe das correntes e eu vi o fragmento do Deus antigo mais uma vez. Eu fiz a coisa certa, certo? Só havíamos conseguido quebrar uma das correntes. No entanto, o equilíbrio do selo que segurava o ser mítico se quebrou, o que levou os outros lados a se quebrar também. Não, para ser preciso, o fragmento do Deus antigo estava separando as correntes por conta própria. Ele parece muito forte. Só então comecei a perceber o que havíamos acabado de lançar no mundo. Meu corpo inteiro começou a tremer. Fragmento do Deus antigo é liberado do selo. Aviso. O programa de proteção do museu está funcionando. Aviso.
O programa não está funcionando normalmente. Aviso. O programa preliminar está funcionando. Aviso. O fragmento do Deus antigo desperta completamente. Groar. Ah. Ah. Não. Max começou a gritar ao mesmo tempo que o monstro mítico rugiu. Programa preliminar? Eu não tinha certeza do que era, mas felizmente parecia haver um programa do museu que lidaria com situações como essa. Claro, eu não sabia se esse programa preliminar poderia realmente consertar isso, mas era tarde demais para eu fazer qualquer outra coisa. Agora a responsabilidade era do guia, Max. Afinal, era mais doce ferrar com alguém do que deixar que outros me ferrassem. Claro, eu não conseguia rir em voz alta nesta situação. Mesmo se conseguíssemos quebrar o selo, o fato de que estávamos em perigo ainda permanecia. Antes que esse monstro pudesse ameaçar o resto do mundo, ele estava ameaçando minha vida, primeiro. Os fragmentos pareciam não ter capacidade de raciocínio, então não havia opção de negociar. Mesmo assim. Oba, é o Deus antigo. Ponto. O Deus antigo despertou. O fragmento do Deus antigo foi libertado. Não pude ver outra escolha senão gritar isso em voz alta. Não sabia se daria certo, mas pelo menos estava produzindo alguns resultados. As paredes externas do museu, que pareciam inquebráveis, estavam desabando, e as resistentes exposições também estavam se quebrando. Minha previsão estava correta. Este monstro tinha a capacidade de resistir ao sistema. Groar. Quando o tentáculo do fragmento do Deus antigo balançou mais uma vez, o museu começou seu caminho para a destruição. Não. Não. Max continuou gritando. Em seguida, olhei para os outros membros da expedição. Primeiro, vamos para a área quebrada e pegar alguns itens. Haverá várias salas de exposição influenciadas pelo Deus antigo. Regressor Instruction capítulo 240. Todo mundo estava olhando para mim como se eu tivesse enlouquecido, pensando em pegar itens em um momento como este. No entanto, era justo aumentar nossas chances de sobrevivência nessa situação. Não era uma opção, mas uma necessidade, elevar as especificações de toda a expedição nesse momento. Claro, seria bom procurar nosso povo isolado. Existe alguma maneira de corrigir isso? Esse não é o nosso trabalho, é do guia do museu. O programa preliminar foi acionado, então os arranjos dos guardiões teria funcionado. O que importa agora é nossa segurança. Por favor, vamos rápido. Yun-Sung-Si. No momento, é difícil mover meu corpo. Assim. Kyun-Sung, que estava segurando meu corpo, acenou com a cabeça para mostrar que entendia. Na verdade, até seu corpo parecia ruim. Era natural que ele ficasse uma bagunça, já que continuamente balançava sua espada em direção às correntes. Park Deokegu, que recebeu todos os danos que sofri, parecia ainda pior. Embora Sun Yong e Kim continuassem a jogar poder divino sobre nós, levaríamos algum tempo para nos recuperarmos totalmente. Jedrick. Jedrick. Agora, Juliana não para de chorar. Ela ficou consideravelmente mais quieta depois que eu coloquei suas costas na bainha em volta da minha cintura, mas ela continuou a murmurar ansiosamente. Vou ir para a sala de exposições ao lado. Outros monstros podem ter despertado, então seria melhor ir para a direção oposta da sala de exibição de monstros. Ah, tudo bem. Vou me mover o mais rápido possível. Vamos entrar. Todos os membros da expedição assentiram, a exaustão aparente em seus rostos. Eu não fui o único que drenou o poder mágico ao limite. Todos usaram mais poder mágico do que o necessário para quebrar os selos criados pelos guardiões da rachadura. Como suas estatísticas de resistência eram altas, eles ainda podiam andar normalmente. Esse não era o meu caso, entretanto. Eu realmente não consigo mover meu corpo. Claro, ser capaz de estar mais próximo do Kim Il-sung não tinha sido intencional. Mas esse não foi um desfecho ruim. Eu não me importava se as membros dos Cisnes Negros estavam olhando para mim com uma expressão estranha. Em primeiro lugar, todos sabiam que eu tinha um corpo fraco. Assim que terminei de falar, Dialogia pegou todo mundo e corremos. Saindo do insano fragmento do Deus Antigo, entramos no salão de exposições. Embora o fragmento do Deus Antigo continuasse a gritar, sua atenção não estava em nós. As coisas que o haviam confinado por tanto tempo ainda estavam ao seu redor. Ele provavelmente iria querer quebrar tudo em pedaços antes de ir atrás de nós.
Claro, as condições do museu eram terríveis. A maioria das salas de exibição foram totalmente destruídas, mas mesmo as de dentro delas foram destruídas. Não poderemos salvar nada aqui. Vamos para a próxima sala. Se ficarmos aqui, as consequências da explosão podem nos alcançar. Nosso objetivo é chegar ao escritório do guia. Escritório do guia. Park Yeon-jo repetiu. Sim. Deve haver algum lugar onde o corpo original de Max está localizado. Vendo que ele não está aqui, ele pode estar muito ocupado fazendo outra coisa. Vai ser difícil para ele se preocupar conosco agora. Primeiro, tire o anel que você recebeu antes de entrar na masmorra, Yeon-jo. Não precisamos mais ser guiados pelo guia da masmorra, de qualquer maneira. Sim. Eu estava pensando em fazer isso. É. Ayan. Sim, opa. Acho que seria bom para você fazer um mapa de agora em diante, ao lado dos cisnes negros. Não se preocupe muito comigo. É que não consigo me mover por causa da exaustão mágica, mas não tenho outras feridas. Sim. Opa. A Ian sabe desenhar um mapa? Não. Em vez disso, ela está sempre verificando minha localização. Isso vai ajudar. Será bastante detalhado e preciso. Vocês são uma casa único. Park Yeon-jo parecia surpresa com o fato de eu ter tolerado que minha namorada me perseguisse implacavelmente. Se fosse a Terra, seria natural que eu me sentisse sufocado, mas era possível tolerar isso em um lugar onde nunca se sabia o que, onde e quando algo poderia acontecer. Claro, pelos meus padrões. Yeong-si, Kim-si e outros sacerdotes também deveriam dar um tempo. Se vocês estiverem exaustos, não conseguiremos sair deste lugar com sucesso. Tudo bem. Vai ser difícil relaxar, mas por favor, tentem recuperar o máximo de energia possível. Jung-Nin está certo. Não será bom se nos precipitarmos nisso de forma impulsiva. Na verdade, não estamos apenas em más condições para lutar, não podemos nem andar direito. Isso mesmo, Deukegu. Nesse sentido. Eu ia montar um acampamento quando nos afastássemos um pouco. Vamos comer? Claro, nós devemos comer. É que perdemos alguns suprimentos, então vamos ter que pensar como. Se nossas condições permitissem, seria recomendável dormir. No entanto, eu sabia que isso era impossível. Como o rugido continuou atrás de nós, até mesmo acampar parecia perigoso. No entanto, era necessário. Os membros da nossa expedição precisavam desesperadamente de descanso. Enquanto descansávamos por um momento, outro tentáculo do fragmento perfurou a parede esquerda. Uau! Isso é. Isso. Me assustou pra caralho. Era difícil imaginar como as outras pessoas teriam ficado, vendo que Jung-Ayan, que sempre foi tão indiferente, parecia apavorada. Acalmar membro da expedição era uma das coisas que pessoas como eu podiam fazer. Eu não tive escolha a não ser falar nesse momento. Provavelmente não é para nós. Ele parece estar apenas se movendo. Primeiro, seria melhor ir para um lugar onde os tentáculos não seja notado. Mas por que ele não está fazendo nada? Bem, eu não tenho certeza do que é o fragmento do Deus antigo. Parece que ele está prestes a criar raízes, no entanto. Talvez ele esteja trabalhando para paralisar as funções do museu e tentar absorver o poder mágico que flui dele. É melhor focar na nossa situação agora. Tudo bem. Embora eu falasse isso com certeza, eu também não pude deixar de me perguntar qual seria o plano do monstro. Parecia uma boa ideia perguntar a Dialogia depois, que já tinha ouvido falar do fragmento do Deus antigo. Depois que ela voltou à forma humana, ela parecia perdida em seus pensamentos. Felizmente, não era uma expressão muito séria, mas ela parecia estar envolta em vergonha. Afinal, era a tarefa dos dragões promover o fluxo de equilíbrio. Como ela havia contribuído para nosso plano, ela deve ter pensado em como seus ancestrais a considerariam agora. Enquanto isso, o resto de nossos membros estavam trabalhando. Com base no mapa feito por Jung-Ayan e os cisnes, comecei a descobrir a estrutura do próprio museu. Os tentáculos do Deus antigo eram visíveis enquanto eu estudava, mas certamente não estava se movendo. Então ele realmente criou raízes. Eu não tinha certeza de que tipo de consequências isso traria, mas uma coisa era certa, agora era mais fácil se mover. As paredes que o sistema criaram como barreira agora estavam quebradas. Ficou mais fácil entender a situação agora que a função do museu estava paralisada.
Eu estava curioso para saber como o museu, que acionou seu programa preliminar, poderia estar cuidando disso, mas é claro, eu sabia que verificar seria uma escolha estúpida. Se a função do museu realmente tivesse parado, era possível que os monstros selados também tivessem despertados. Talvez eles tenham começado a lutar entre si. No entanto, vista que o museu ainda não havia desabado, parecia que Max ainda estava trabalhando duro para manter. Ele pode parar? Na verdade, não sabia de que lado deveria apoiar. O cenário perfeito seria o museu selar novamente o deus antigo após resgates isolados, bem como obter alguns itens. Claro, como eu tendia a pensar no pior, era difícil me conformar com esse cenário promissor. No entanto, algum pensamento positivo seria ideal nesse ponto. Oh, acho que está tudo bem aqui. Ao chegar a um local, Deokigu falou baixinho. Está definitivamente. Tudo bem. Shueijin também acenou com a cabeça. O fragmento do deus antigo não era visível nesta área e era largo o suficiente para 30 pessoas descansarem. O mais importante era Yungnin. Há muitos itens aqui. Parece que as funções pararam aqui também. A sala de exposições parece não obedecer. Parece haver alguns itens lendários também. Posso ficar com isso. Opa! Tem uma varinha aqui. E isso também parece ser lendário. Eu acho que há alguns itens também. Parecem estar em melhores condições do que a maioria dos itens de grau heróico. Parece haver um item que aumenta o poder divino, Kyongsi. Há algo pelo qual Yeon também está gananciosa. Em vez de gananciosa, se houver uma Bíblia em outro lugar. Estou apenas curiosa. Eu sabia que poderíamos obter itens ao longo do caminho, mas enfrentar essa realidade ainda era de cair o queixo. Todos olharam ao redor com a boca aberta. Quando me virei para olhar os itens, meu queixo caiu. Lá estava uma espada, brilhando em seus próprios tons cintilantes. Parecia um pouco tosco, mas pude ver que é uma grande espada só de olhar para ela. O que era ainda mais espetacular era que apontava diretamente para Kim Sung. É de grau mítico. Tínhamos ganhado na loteria. Sung. Estamos seguros, certo? Quando me virei para Kim Sung, eu vi lançando um sorriso agradável em minha direção. Já fazia muito tempo que ele não sorria daquele jeito. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.